Hoje vamos estudar sobre orar de olhos abertos. Orar de olhos abertos. Vamos lá? Existem fatos sobre a Bíblia Sagrada que jamais aprenderemos, mesmo nos melhores seminários de teologia ou frequentando igrejas durante décadas, mas somente estudando livros especializados em história do cristianismo e em teologia. Como a grande maioria das pessoas não tem acesso ou sequer tempo de estudar esses livros, então é preciso que alguém os estude, garimpando neles essas informações preciosas e as divulgue. Tenho vários vídeos no YouTube provando que existem fatos bíblicos e históricos que jamais são revelados aos frequentadores de igrejas e seminários de teologia. Como costumo frisar, em todos os meus vídeos não existem argumentações, por melhores que sejam, contra fatos históricos irrefutáveis. E quem assistir o meu vídeo, Os Bastidores do Concílio de 553, que também está no YouTube, entenderá bem o que estou tentando afirmar. Thomas Paine, o maior pensador britânico do final do século XVIII, disse, abre aspas, os fatos são mais poderosos que os argumentos, fecha aspas. Aldous Huxley, também escritor britânico do século XX, disse, abre aspas, os fatos não deixam de existir só porque são ignorados, fecha aspas. Então, partindo da premissa desses dois intelectuais, se os fatos convencem mais do que os argumentos e não deixam de existir só porque são ignorados, eis a pergunta, por que as pessoas não buscam o conhecimento e a investigação da verdade? Por que será? Elas preferem acreditar no que um pastor, padre ou uma autoridade eclesiástica lhes diz. Em outras palavras, por que será que quando aparece alguém revelando os bastidores dos acontecimentos e o que está por trás de dogmas e doutrinações é simplesmente ignorado? É bastante comum nas igrejas ouvirmos padres ou pastores dizendo que devemos abaixar a nossa cabeça e fecharmos os nossos olhos durante as orações. Em sinal de respeito e de culto a Deus. Mas será que é exatamente assim? Será que é exatamente assim? Sem mais delongas, vamos ao tema deste vídeo, cujo título é Orar de Olhos Abertos. É bastante comum ouvirmos nas igrejas que o correto é fazermos as nossas orações de olhos fechados e com a cabeça inclinada para baixo. Mas de onde é que tiraram isso? Quem foi que inventou isso? Quem foi que inventou que tem que ser assim? Realmente, se formos orar de olhos fechados, teremos uma concentração melhor durante as orações e liturgias e não iremos nos distrair com o que está à nossa volta. Mas será que existe fundamentação bíblica para orarmos de olhos fechados e cabeças abaixadas? Não. Não existem fundamentações bíblicas que nos obriguem a orar de olhos fechados. Muito pelo contrário, eu vou provar para vocês, a partir de agora, que o correto é orarmos de olhos abertos e não fechados, como aprendemos a nossa vida inteira. Veja. Todos hão de concordar que os salmos são orações para Deus, e os salmos 121 e 123 começam assim, abre aspas, elevo os meus olhos, fecha aspas. Então pergunto, como vou elevar os olhos se eles estiverem fechados e a cabeça baixada? O exemplo máximo de oração para todos os cristãos foi dado por ninguém menos do que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, quando em Mateus 14, de 17 a 19 diz, abre aspas, ao que os discípulos responderam, só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Disse Jesus, trazei-os aqui.
E tendo mandado que as multidões se acomodassem na relva, tomou os 5 pães e os dois peixes, elevou os olhos ao céu e abençoou. Fecha aspas. Também em Marcos 6,41a diz, abre aspas, tomando os 5 pães e 2 peixes, elevou ele os olhos ao céu. Elevou ele os olhos ao céu. Abençoou, fecha aspas. Ao curar um surdo que gaguejava, veja o que Jesus fez. Abre aspas, levando-o a sós para longe da multidão, colocou os dedos nas orelhas dele e com saliva tocou-lhe a língua. Depois, levantando os olhos para o céu, gemeu e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te, fecha aspas, como está em Marcos 7, 33 e 34. Em Lucas 9, 16 diz, abre aspas, e tomando os 5 pães e 2 peixes, elevou os olhos para o céu. Ele os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que o distribuíssem à multidão. Fecha aspas. Veja o que diz João 11,41, quando Jesus ressuscita Lázaro. Abre aspas. Retiraram então a pedra. Jesus ergueu os olhos para o alto e disse, Pai, dou-te graças porque me ouviste. Fecha aspas. O capítulo 17 do Evangelho segundo São João começa assim, abre aspas, assim falou Jesus, e erguendo os olhos ao céu, disse, Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que teu Filho te glorifique. Fecha aspas. Observe que em todos esses textos bíblicos, Jesus Cristo ora erguendo os olhos para o alto e para o céu. E como é que o Senhor iria erguer os olhos se os mantivesse fechados? E como o Senhor iria erguer os olhos mantendo a sua cabeça inclinada para baixo? Não existem textos bíblicos dizendo para, quando orarmos, mantermos nossos olhos fechados e a cabeça inclinada para baixo. Procurem à vontade, podem pesquisar à vontade na Bíblia Sagrada e não encontraremos esses textos. Então, de onde é que inventaram esse negócio de que temos de orar de olhos fechados e de cabeça baixada? Se Jesus Cristo, que é nosso Senhor, Deus e Salvador, é o exemplo máximo de como devemos nos portar, de como devemos nos posicionar durante a oração, e sempre erguendo os olhos ao céu ou para o alto, como está revelado em 6 textos diferentes dos evangelhos, então por que será que continuamos orando, rezando, fazendo nossas preces e cultuando sempre de olhos fechados e de cabeça baixada? Sei que muitos irão argumentar que, orando de olhos fechados, evitamos olhares e distrações e assim podemos nos concentrar melhor nas orações, e que abaixando nossas cabeças é sinal de submissão, de humildade e de respeito pelo divino. Mas o fato é que Jesus sempre orava de olhos erguidos para o céu, e esse é o exemplo máximo que devemos seguir. Esse é o exemplo máximo que devemos seguir. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Aleluia.